Vai. Uma boa noite, queridos amigos, meus queridos irmãos. De todas as quintas-feiras à noite, quando nós nos reunimos aqui para o estudo do Evangelho de Jesus, hoje nós temos aqui a alegria de receber o Pena Zorzenoni, um grande amigo lá do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Foi o coordenador do curso de iniciação à doutrina espírita com a dona Terezinha de Oliveira, fez um trabalho extraordinário, uma pessoa que nós admiramos muito, o Pena. Então, hoje, o trabalho é com ele. O tema que ele vai desenvolver é não coloqueis a candeia embaixo do alqueire. Esse é o tema que ele vai desenvolver hoje. E muito obrigado, viu, Pena, por você aceitar nosso convite, por você estar aqui na noite de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço, é uma grande alegria. Então, vou fazer a prece inicial como fazemos sempre. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos mais uma vez a oportunidade de estudos que estamos tendo na noite de hoje. Permita, Senhor Jesus, que o Pena seja muito amparado, seja intuído e possa falar exatamente aquilo que nós precisamos aprender para que a gente possa se enriquecer com a sua palestra na noite de hoje. Que as suas bênçãos se recaiam sobre todos nós, Senhor Jesus. E muito obrigado por essa oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Agora, Pena, agora é com você. Agora eu deixo você um bom trabalho, viu, Pena? Bom trabalho. Muito obrigado. Obrigado também a todos que estão conosco para mais uma noite falando sobre a doutrina do nosso Mestre Jesus, falando sobre mais uma parábola, mais uma das belas parábolas que Jesus nos deixou. Para início, eu gostaria de fazer algumas considerações, porque algumas pessoas ainda não sabem não sabem o significado que é uma parábola. Parábola é uma historinha que Jesus usava com muita propriedade, que era para poder conseguir passar para as pessoas daquela época todo o seu ensinamento moral. E ele mesmo, o Senhor Jesus, deixou em Mateus capítulo 13 o que é uma parábola. Ele diz assim: por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. É interessante que todas as parábolas de Jesus, mesmo passando tantos anos, tantos mil anos, né, 2000 anos, ela é muito presente na nossa vida. Será que hoje a gente não tem alguns irmãos convivendo conosco que vendo não veem e ouvindo não entende? Isso é muito claro nos nossos dias de hoje. E, por falar na parábola, não pôr a candeia debaixo do alqueire, eu também queria fazer algumas considerações, porque algumas palavras que Jesus usava naquela sua época, ela não faz parte do nosso vocabulário. Então, para poder entender melhor, a gente faz uma analogia. O que seria uma candeia? A candeia é um instrumento que é utilizado na época de Jesus, que servia para iluminar os ambientes, que é muito parecido hoje com a gente tem lamparina, o lampião, e até mesmo no Nordeste se chama de candeeiro, né? O candeeiro, na época de Jesus, era onde se colocava a candeia. E o alqueire? Né? O que seria o alqueire? O alqueire seria uma extensão de terra, que a gente está acostumado a ouvir, né? Tem tantos alqueires de terra. Não, alqueire, na época de Jesus, era um cesto divino que servia para várias utilidades. E o que Jesus quis dizer com essa parábola? Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Com certeza seria uma coisa sem nexo, sem conexão. Se você acender uma candeia, uma vela, uma luz, por que motivos você colocaria ela debaixo de algum lugar? Já que você acendeu uma luz, vamos colocar ela num suporte para que todos sejam iluminados, o ambiente seja iluminado. Muito bem.
vamos nos arremeter ao nosso Criador, a Deus, nosso Pai. Para o nosso Pai, quem seria a candeia nos dias de hoje? Eu posso, com certeza, fazer uma analogia, dizer que a candeia somos todos nós, cada um de nós, porque Deus nos criou, simples e ignorante, através de uma centelha divina. Uma centelha divina, por si só, ela já produz luz, ela já produz claridade. E é isso que Deus espera de nós, que a nossa candeia, a nossa luz, ela possa se expandir em todas as direções. Isso, a nossa luz, quer dizer que os nossos conhecimentos devem ser mostrados para todos. E o nosso alqueire? O que seria o alqueire? O que seria aquilo que escurece um pouco a nossa luz? Seriam os nossos defeitos, o nosso rancor, o ódio, a mágoa, a vingança, a inveja, a vaidade, o egoísmo, tudo que nós temos lá para nos resolvermos como espírito, né? Mas nesse momento de tanta dificuldade que nós estamos passando, nesses dias de hoje, esse momento histórico que vai ficar marcado no DNA de todos os espíritos, né? Isso nós vamos levar para o nosso aprendizado. Hoje em dia nós temos o quê? Nós estamos convivendo com medo. Medo de várias coisas. Medo de perder o emprego, medo de perder um ente querido, medo mesmo de nós ficarmos doentes, medo até de ficarmos sem alimentos. Veja o que aconteceu aí semana passada, uma corrida desenfreada a todos os supermercados. Esse medo é constante na nossa vida. Mas o medo até que, no fundo, ele tem até uma certa razão de ser, porque o medo nos mantém vivos. Porque à medida de que algumas pessoas têm tanto medo, parece que outras pessoas não têm medo de nada. E talvez seja por isso que a pandemia tanto prolifera. Esse medo também pode causar em algumas pessoas muita tristeza, muito abandono, muita depressão, e essa depressão pode se tornar uma porta aberta dentro de nós, dentro do nosso ser, que pode levar a uma obsessão, pode levar a uma doença grave dentro do nosso corpo material, já que o espírito, ele também faz parte da parte da matéria. Muito bem. E por que será que nós temos tanto medo? Será que nós não conhecemos bem as leis de Deus? No Livro dos Espíritos, na questão 619, essa é a pergunta. Deus deu a todos os homens meios de conhecer a sua lei? E a resposta dos nossos espíritos amigos é a seguinte: todos podem conhecê-la, mas nem todos as compreendem. Isso depende muito do nosso progresso espiritual. Todos nós fomos criados iguais, mas uns estão mais adiantados, outros um pouco mais atrasados. E a esses que estão mais atrasados, nós temos que dar toda a sustentação, nós temos que trazer eles também até nós, assim como os espíritos mais evoluídos também puxam a gente para uma forma de evolução maior. E por que nem sempre a verdade nos foi colocada ao alcance de todos? Essa é a pergunta 628 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem: é preciso que cada coisa venha ao seu tempo. A verdade, ela é como uma luz, e é preciso que a gente se habitue a ela pouco a pouco, senão a gente vai ficar deslumbrado. Só que para a gente entender as verdades de hoje, nós temos que entendê-las melhor. Nós precisamos ampliar o nosso entendimento, os nossos conhecimentos. Sempre o Evangelho, o Espiritismo pede que a gente estude muito, para que a gente possa suportar todas as vicissitudes da nossa vida. E a gente tem que parar também de olhar somente na horizontal. O que é olhar na horizontal? É o campo terreno, é sempre procurando o que a matéria nos dá, é sempre procurando a porta mais larga. Nós temos sim que muitas vezes olhar na vertical, olhar para cima, procurando o entendimento espiritual, para que a gente possa evoluir sem algumas regras básicas. Porque isso é a lei do progresso, e é a lei que todos estamos sujeitos.
Até a nossa Terra, o nosso planeta Terra, ele também está sob o efeito da lei do progresso. Nós estamos num mundo de provas e expiações, e a nossa Terra está sendo preparada para um mundo de regeneração. Então, é inevitável. Então, ou vai pelo amor, ou vai pela dor. O progresso é inevitável. Porque a gente tem que tomar muito cuidado também com as formas que nós agimos no nosso dia a dia. Como que a gente está agindo? Nós estamos fazendo como Pôncio Pilatos, por exemplo, que lavou as mãos, não literalmente, porque hoje, no momento que nós vivemos, nós temos que lavar as mãos diariamente, várias vezes, para poder fugir um pouco do vírus que está aí, né? Mas lavar as mãos no sentido de não olhar para o próximo, não se preocupar com aqueles que estão do nosso lado, simplesmente olhar para nós, procurando só o nosso bem-estar. Por isso, que há sempre um momento de chamada, um grito interior para que o homem vá buscar o conhecimento que lhe falta. A lei do progresso nos dirige ao conhecimento. Nós precisamos parar um pouco de comodismo. Nós precisamos sair da linha de conforto. Nós todos somos uma centelha divina, que uma vez acesa, nós viramos um candeeiro. Então, meus irmãos candeeiros que estão todos aqui conosco, vamos iluminar aqueles passos que nós estamos, aonde nós estamos, e gerando a luz para quem precisa e a luz para nós mesmos. Muitas verdades, das parábolas, a ciência já desenvolveu. E o Espiritismo, ele oferece para nós chaves necessárias para que a gente compreenda todas e algumas verdades, porque nem todas as verdades elas são nos oferecidas. Isso depende muito da nossa evolução espiritual. A humanidade ela se encarrega de aprender conforme ela vai vivenciando. Ainda hoje, nesse momento conturbado que nós vivemos, é comum encontrarmos pessoas que não entendem a profundidade dos ensinamentos de Jesus. Quem cultiva a imagem de um Deus vingativo e rancoroso. Eu ouço muita gente falar assim, por que eu? Né? A gente devia fazer outra pergunta. Por que não eu? Né? Isso está para todo mundo. O globo terrestre está passando por essas dificuldades. E esses mistérios que nós temos hoje, futuramente serão revelados. Por exemplo, nessa pandemia, quais são alguns mistérios que nós temos? Por que essa pandemia ela está em todo mundo? Todo mundo está sendo assolado por esse vírus. Isso quer dizer que para Deus não existe uma soberania de um povo sobre o outro. Por que os animais não são acometidos? Né? E como é que esse vírus invisível, um inimigo invisível, que a gente minúsculo, como é que ele é tão poderoso dentro de nós, causando tanto transtorno, ele morre simplesmente com água e sabão, com simples álcool. Né? Esses são alguns mistérios que futuramente eles serão revelados. Mas nós temos que ter o quê? Muita resignação e muita coragem para enfrentar todos esses momentos. Porque quando nós fizermos a nossa programação para podermos estarmos nessa encarnação aqui, a gente já sabia de tudo que a gente ia passar. Só que o véu do esquecimento faz que a gente esqueça. Mas nós temos que ter a consciência que esse momento é um momento de aprendizado. Para quem fica, muito aprendizado. Para quem vai, está sendo arrebatado o próximo contingente que servirá à Terra para um momento oportuno. A providência, ela revela de uma forma gradual à medida que a humanidade está madura para conhecê-la. A gente falou muito de Deus, que é um Deus rancoroso, um Deus mau, mas muitas pessoas esquecem que Deus também nos dá a oportunidade de estudarmos, de termos uma tecnologia avançada. A gente não pode esquecer que nós estamos aí à beira de uma vacina. A vacina foi feita em tempo recorde, de 1 ano.
quando normalmente uma vacina demora 8, 10 anos para ser desenvolvida. O que a gente tem que tomar cuidado é com a dominação que está no nosso meio. Nós não podemos nos deixar de ser contaminados por essas fake news, essas notícias errôneas, essas notícias conturbadoras. A gente tem que ter muita fé, muita resignação e muita coragem. Jesus nos deixou claro que não há segredo que não deva ser revelado. A seu tempo, tudo será comum na proporção do nosso avanço, ainda em que mundo mais avançado. Ou ele mesmo está dizendo, se não for nessa encarnação, será numa futura. Porque nós precisamos ter a fé que Jesus nos ensinou. A fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Isso aí não são palavras minhas, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Por isso que as parábolas são tão interessantes e tão atuais. Porque Jesus falou para os milênios, não só para a sua época. Por isso que elas são atuais e são construtivas. E aí vem mais uma candeia que a gente conhece, mais uma luz que chegou a nós há pouco tempo, há 64 anos atrás, que é o Espiritismo. O Espiritismo, ele tem um papel de lançar luz sobre uma infinidade de pontos obscuros, mas o faz de maneira prudente dentro do Evangelho. Gradualmente, o futuro nos reserva novas revelações quanto à humanidade, e quando nós estivermos preparados para poder entendê-las. Ok? Então, nós não podemos cairmos mais nos erros do passado. Nós não podemos esconder as verdades que nós já possuímos, e delas nós temos que dar testemunho e exemplificarmos as mudanças que já nós permitimos em nós. Muitas coisas já foram mudadas ao longo da nossa vida, e ainda temos que mudar, porque quem pensa que sabe tudo está erroneamente equivocado. Meus irmãos candeeiros, vou chamar cada um de candeia também. Vocês já imaginaram quantas pessoas estão aqui conosco e quanta luz nós estamos aumentando e tentando distribuir para todos aqueles irmãos mais necessitados? Por que o senhor Ariovaldo tem essa prudência de toda quinta-feira reunirmos todos nós para que nós possamos estudar, aprendermos e amparar o próximo, para que nós possamos evoluir juntos, sempre no mesmo caminho, sempre na vertical, para que todos nós tenhamos as mesmas condições. A gente encontra muitas pessoas aí para a nossa caminhada que dizem assim, a vida está muito difícil. Né? Aí a gente fala, mas está difícil, você está fazendo o evangelho no lar? Ah, não consigo fazer, a família não me ajuda. Aí você está fazendo uma oração todo dia, ah, não tenho tempo, e assim vai, todo tem uma desculpa. Mas Jesus deixou para nós uma infinidade de ensinamentos onde a gente pode se apoiar durante toda a nossa travessia. Jesus disse que o meu reino não é desse mundo, então para que a gente está preocupado com esse mundo? Né? Nós somos espíritos imortais. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, dando uma certeza da nossa reencarnação. Você está aflito? Lá também tem, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles de coração puro, bem-aventurados os brandos e pacíficos. E tem uma outra que é uma máxima do Espiritismo, que está no capítulo 15 do Evangelho, que é muito, para mim, é um pedestal do Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. Faça uma caridade para consigo mesmo, eleve o seu pensamento, chame Jesus para te ajudar, que com certeza os céus irão lhe ajudar. Aí essa pessoa que fala que a vida está difícil, ela muda um pouquinho, ela fala que está muito sobrecarregada. Aí você diz para ela, bem-aventurados os sobrecarregados, que eu os aliviarei. Meus amigos,
meus irmãos aí, cada candeia que me ouve, será que nós estamos prontos para uma futura reencarnação, um futuro mundo, um mundo melhor? A verdade, nós não podemos nos desanimar, porque o desânimo também é um alqueire, o desânimo também ofusca a nossa luz. Nós precisamos ter coragem de enfrentar todos os momentos da melhor forma possível. Jesus demonstra para todos nós a obrigação de agirmos com caridade para o nosso semelhante, que passa por, muitas vezes, uma situação muito mais difícil do que o nosso. Nós precisamos amar o nosso próximo, como está escrito no capítulo 11. Nós precisamos amar o nosso inimigo, isso é já mais difícil. Mas nós podemos fazer uma oração para o nosso inimigo, para que ele também encontre a sua evolução dentro dos propósitos do nosso Pai. A luz, uma vez acesa e posta sobre o alqueire, é como o sal que não é usado para dar sabor. Ele não serve para nada, né? E como diz a música do Milton Nascimento, né? Quem é o sal da terra? Somos nós aqui fazemos da nossa vida o nosso tempero. Vamos ser o sal da terra, vamos fazer com que esse tempero que Jesus nos ensinou faça bem para a nossa própria vida, para que nós possamos nos fortalecer e ajudar o próximo que está ao nosso lado, né? A vida está difícil, é verdade. E a gente sabe que ninguém veio aqui a passeio. Nós estamos num mundo que é preciso enfrentar muitos problemas. Mas aí nós temos a nossa cruz. Cada um tem a sua cruz. E não adianta você reclamar, a cruz é sua, né? A nossa cruz representa as dificuldades e os obstáculos da vida presente, que são consequências dos nossos erros do passado e até da nossa própria encarnação. Mas também são a nossa esperança de libertação. É a lei da ação e reação. O que você faz, você vai ter que pagar de uma forma ou de outra. Como que nós estamos olhando na nossa vida, em nosso redor? Nós estamos olhando na horizontal ou nós estamos olhando na vertical? Você está fazendo um equilíbrio? Ótimo, o equilíbrio é tudo na vida. Mas a gente não pode jamais esquecer do nosso plano espiritual. Porque ele nos ajuda a suportar com fé, com coragem, todas as tribulações da nossa vida. Ninguém conquista algo sem se esforçar de alguma maneira, não fazendo triunfar em nós as verdades do Evangelho. Talvez a gente perca um pouquinho essa vaidade que nós temos de usufruir só da parte material e se lembrar que, na verdade, nós ganharemos uma vida futura se levando ao nosso Pai. Meus amigos, meus irmãos candeeiros, vocês não podem imaginar que nós pudéssemos ser um drone agora, pudéssemos ser levados ao espaço. Cada um de nós é uma luz acesa e vibrante. E nós temos que clarear todos aqueles que estão ao nosso redor. Façamos também, primeiro em nós, para que nós possamos puxar aquele irmão que está mais atrasado, aquele irmão mais necessitado. O Espiritismo, ele não salva ninguém, mas ele dá um caminho para que a gente possa ser espíritos melhores dia a dia. Façamos a nossa parte. A pandemia está presente, é inegável, e nós temos que, pelo menos, fazer a nossa parte para que ela possa, muito em breve, ser uma coisa do passado. E quem fica com o conhecimento. E quem vai, fica a saudade, mas eles também estão sendo preparados para uma nova encarnação. E nós não podemos esquecer que nós temos um Deus que é muito misericordioso, muito bom, e que zela por nós, como Jesus nos abraça e nos envolve agora e sempre. Nós temos que ser a luz da candeia
E se você não conseguir iluminar o mundo, você ilumine o que está em volta de si. Meus queridos irmãos candeeiros, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Uma mensagem de otimismo, uma mensagem de paz, e que a gente possa, todos unidos, possamos ultrapassar essas dificuldades. E que nós possamos estar juntos novamente, numa próxima quinta-feira, em nome do Senhor nosso Mestre Jesus. Que agora, fechando os olhos, a gente se eleva a Ele, agradecendo todos esses momentos que Ele está sempre conosco. O plano espiritual trabalha intensamente para a nossa melhora, para que nós tenhamos uma vida melhor. Nós pedimos a todos, e também eleve o seu pensamento para todos aqueles irmãos que estão sucumbindo pela pandemia, mas deles que fique apenas só a lembrança e a saudade. Por enquanto, nós ficamos com Jesus, e quem tem Jesus no coração, independente da sua religião, jamais terá um medo, aquele medo que a gente conversou no começo da nossa conversa. Muito obrigado a todos e espero vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigado, viu, Pena? Muito obrigado pela sua valiosa contribuição desta noite. Vamos convidá-lo outras vezes, vamos convidá-lo outras vezes. Muito obrigado mesmo. E muito obrigado a todos aqueles que nos assistiram na noite de hoje, aqueles todos que cumprimentaram o Pena durante a exposição dele. Muito obrigado por vocês estarem conosco mais uma vez. Que Jesus os abençoe e que Jesus os proteja sempre. Como disse o Pena, né? Vamos estender sempre o nosso pensamento àqueles que estão sofrendo, aqueles que estão com a Covid, né? Que pegaram esse vírus terrível, que estão hospitalizados, que estão se tratando. Que Jesus os abençoe e proteja sempre. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Vou deixar só a última mensagem. Pode falar. Vigiai e orai. Boa. Isso aí. Boa, Pena. Isso aí. É a última mensagem. Uma boa noite a todos. Uma boa noite. Muito obrigado, viu, Pena? Obrigado. Boa noite.